Olá, pessoal. Sim. Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui apresentando o Leonardo hoje no colóquio. Algumas palavras sobre o Leonardo. Eu conhecia ainda antes de o mundo entrar nessa crise. Ele era um estudante de doutorado, já perto do fim. Já tinha pelo menos uns 5 teoremas ali na tese, né, Léo? Que E isso. aí fizemos uma visita Antes de ser famoso. A apresentação da tese do Léo foi rápida, porque ele tinha que falar 17 teoremas, então foi velocidade 5. Mas eu conheci o Léo nesse momento onde ele era um estudante, estava dando um curso sobre operadores de Dirac. Então ali já se mostrava uma pessoa com a capacidade de comunicação incrível, além de ideias claras. Hoje já formado, com resultados, além de importantes, muito bonitos. E pelo visto ele continuou, porque esse resultado já é o pós-tese. Então eu só tenho a agradecer por estar fazendo essa apresentação, e certamente o Leonardo será e já é um matemático brilhante. Léo, a palavra é sua. Bom, tamanha introdução, né, precede tamanha queda, né, talvez. Não, mas brincadeira. Bom, eu espero que todo mundo se divirta um pouco aqui, né? Eu não sou um... Primeiro, agradeço demais, né, a oportunidade, assim. Eu tenho tido a oportunidade de falar em vários lugares e tem sido ótimo. E, bom, como vocês vão ver, assim, ao longo da palestra, eu não espero que vocês saiam daqui sem entender nada. Na verdade, o meu objetivo é que fique extremamente claro o contexto das coisas que eu trabalhei, né? Tenho trabalhado, o que me motiva, tá bom? Os slides, eles estão em inglês, mas eu vou falar em português, claramente. Então, por favor, perguntem qualquer coisa a qualquer momento, tá? E, bem, eu vou tentar contar uma história, né? Que é a história que motiva a minha tese e a minha carreira profissional, né? Que, na verdade, ela só existe porque eu tenho perguntas, tá bom? Acho que começa assim. Para mim é muito importante estar falando aqui da presença de vocês, né? Então, prestigioso colóquio. Então, nós vamos começar, e assim, por coincidência, né? Eu estava comentando isso com o meu ex-orientador de doutorado, Lohan. Esse tema, né, Casdão Warner, que eu vou apresentar para vocês, ele virou moda de novo, assim, né? Sabe quando você começa a escutar uma banda e aí, de repente, todo mundo começa a escutar, você fala, pô, começaram porque eu comecei, entendeu? Você sempre fica meio nessa pira aí, mas nunca é o caso, né? Na verdade, tudo vai convergindo, assim, os microsinais aí vai influenciando as pessoas. Então, sim, né, o tema do Casdão Warner, problema de Casdão Warner, voltou 100% à tona, né? Eu tive a sorte de conseguir fazer alguma coisa aí, enquanto as pessoas também estavam pensando sobre isso. Mas vamos começar então, né? E a motivação das minhas coisas é sempre pelo mesmo caminho. Eu quero discutir primeiro o espaço topológico, a estrutura suave e a geometria, tá bom? Porque quando a gente pensa, né, em espaços topológicos, a gente está sempre olhando para a natureza contínua dos objetos, certo? Me disseram, um topólogo, que topologia é fazer geometria sem distância, tá bom? Isso é muito, muito verdade mesmo, no sentido de que você sempre tem noções de vizinhança, então você tem noções de proximidade e etc. Mas quando a gente olha num frame um pouco mais suave, né? Por exemplo, a gente está pensando em espaços topológicos que têm alguma estrutura diferenciável, né? A saber, as variedades, tá bom? Onde a gente pode fazer cálculo diferencial em cima delas. É muito natural a gente se perguntar sobre de que maneira a estrutura diferenciável está interferindo na nossa geometria, tá bom? Porque a gente sabe que a estrutura topológica interfere na geometria. Como, se você lembrar do seu curso de geometria diferencial, o teorema de Gauss-Bonnet, por exemplo, relaciona a curvatura de uma superfície com a característica de Euler dela, certo? Como vocês lembram. Então, aqui, a motivação da minha palestra é no sentido de, olha, não vamos pensar só em topologia clássica, contínua, né? No sentido de
vizinhanças serem a geometria sem distâncias. Vamos pensar um pouco mais além. Vamos pensar sobre estrutura diferenciável. De que maneira a estrutura diferenciável determina a geometria? E assim, eu começo lembrando que é muito comum e corriqueiro em geometria a gente obter obstruções topológicas e até teoremas de classificação olhando aspectos geométricos. Se você lembrar, por exemplo, desse famoso teorema de Boole-Meyers aqui, para quem tem alguma familiaridade com geometria riemanniana, ele diz que certas variedades que têm o que se chama tensor de Hit limitado por baixo por uma constante positiva, elas necessariamente têm que ser variedades compactas com grupo fundamental finito. Então, tá vendo? A existência de uma propriedade geométrica está influenciando na nossa topologia. Ela está pré-determinando a nossa topologia, sendo uma obstrução. Mais ainda, a gente tem o clássico teorema da esfera diferenciável. Ele diz que se nós temos a curvatura seccional com um certo pinching, ou seja, ela é limitada por baixo por 1/4, limitada por cima por 1, uma variedade, ok? Que admite uma métrica riemanniana com curvatura seccional, limitada por baixo por 1/4 e por cima por 1, ela necessariamente tem que ser difeomorfa à esfera. Mas mais ainda, a gente tem a conjectura de Poincaré, que ficou super famosa, acho que todo matemático de alguma maneira ouviu, que uma três-variedade, né, simplesmente conexa e fechada, ou seja, compacta e sem borda, tem que ser homeomorfa a uma esfera. E como que é provada a conjectura de Poincaré? A conjectura de Poincaré é demonstrada a partir de propriedades métricas, tá bom? No sentido de analisar a geometria riemanniana, e, portanto, geometria diferencial das métricas admissíveis na sua variedade. Só que daí, justamente, né, eu quero colocar a pergunta que não é exatamente recíproca, mas é relacionada e surpreendentemente muito mais difícil. E aí você fala, muito mais difícil por quê? Muito mais difícil porque a gente não sabe quase nada sobre essa pergunta. Que é o seguinte, imagina que a gente começa com uma variedade, ok? Ou melhor, com uma coleção de variedades que têm uma mesma estrutura. Vamos pensar só numa variedade. Assim, a gente pensa numa variedade que tem uma estrutura suave, tá bom? Então a gente fixa uma variedade ali, que a princípio pode ser uma esfera, pode ser, sei lá, um toro, assim, ou qualquer coisa de dimensões mais altas, uma soma conexa que você queira. Aí você gostaria de se perguntar o seguinte, olha, quais são todas as geometrias admissíveis nessa variedade? Por exemplo, existem métricas que se chamam Einstein, né? Onde o tensor de Hit é paralelo ao tensor de curvatura métrica, ou existe uma métrica de curvatura seccional positiva, você sempre pode fazer esse tipo de pergunta, né? E a gente tem algumas obstruções, né, como foi dito, por exemplo, por Boole-Meyers ou pelo teorema da esfera diferenciável, que você consegue excluir alguns casos. Mas se você quiser saber quais são todas as possíveis geometrias, aí você está mais ou menos de mãos atadas. Esse tratamento ele é muito explorado no caso homogêneo com sucesso, onde você tem o que a sua variedade, ela na verdade é um grande espaço de órbita, certo? Ele é como se fosse uma única órbita de um grupo, pela ação de um grupo. Então a gente está interessado nessa questão, assim, dada uma classe de variedades suaves, tá bom? Quais são todas as geometrias admissíveis nessa classe? Só que daí o que eu lembro a vocês? Eu lembro que existe o conceito de esfera exótica, que aqui eu vou denotar por sigma n. E o que é uma esfera exótica? Ela é uma variedade topologicamente igual a uma esfera, no sentido de que ela é homeomorfa a uma esfera. Só que uma vez que ela é uma variedade, e portanto ela tem um atlas pré-definido, certo? Ou seja, você tem uma coleção ali de cartinhas locais que você identifica com o RN e faz cálculo diferencial, com essa presença de atlas, a sua variedade ela não é difeomorfa à esfera padrão. Ou seja, você não consegue achar uma função suave do sigma n para o Sn com inversa também suave, embora você sempre consiga achar essa função só pedindo continuidade, certo? Então elas são homeomorfas, mas não difeomorfas. Então, uma vez que essas esferas foram concebidas pelo Milnor lá na década de 50, começou a se perguntar muita coisa. Por exemplo, será que é verdade que esferas exóticas admitem geometrias similares a de esferas clássicas? O que a gente sabe de esferas clássicas? Elas têm métrica redonda, ok? E mais do que ter métrica redonda, elas têm uma propriedade muito curiosa. Toda métrica, quando você vê uma esfera como espaço homogêneo, não importa onde você esteja na esfera, tipo, se você olha assim pelo horizonte, você está na camada da esfera,
Não importa a direção que você olhe, ela sempre vai ser exatamente a mesma. Assim, a simetria dela é muito rica. Isso se sabe, por exemplo, que não acontece com nenhuma esfera exótica, tá bom? No sentido de que, então, o que eu estou falando na escondida? Que eu estou falando que nenhuma esfera exótica é um espaço homogêneo, para quem sabe que é, ou seja, uma grande órbita, tá bom? Então, mas relacionado a perguntas de curvatura, o que foi pensado? Primeiro de tudo, o Gromel e Meyer, lá na década de 70, ou seja, quase 20 anos depois do Milnor, eles construíram a primeira métrica de curvatura seccional não negativa numa esfera exótica. Olha só, não estou falando positiva, tá? Eles construíram uma métrica de curvatura seccional não negativa. Significa que, assim, a menos de alguns pontos, assim, você tem pontos na sua variedade onde você tem planos de curvatura zero. Ah, mas como é que eu imagino uma coisa desse tipo? Pensa assim em duas esferinhas mesmo, S2, no seu espaço R3. E daí você toma o produto cartesiano delas. E aí você considera a métrica produto. Sempre que você pegar, por exemplo, um vetorzinho que é tangente a um equador de uma esfera e ao equador da outra, esses caras vão definir planos de curvatura zero. Em todo outro lugar você tem planos de curvatura positiva. Então, assim, a analogia é coisas com curvatura seccional não negativa, em um certo sentido, são parecidos com produtos, ou pelo menos quando você bota uma métrica, então você fixa um formato, né? Você fixa o relevo, a geografia da sua variedade, então você está falando que, olha, ela se parece mais ou menos com um cilindro, tá bom? Então, essas variedades, né, exóticas, elas se construiu o primeiro exemplo de uma variedade com curvatura seccional não negativa, ou seja, com uma forma que, se você quiser pensar, parece mais ou menos com um cilindro, mas ainda assim não é aquela coisa redonda que a gente espera que aconteça com esferas, tá? Mas, assim, mais adiante, com noções mais fracas de curvatura, a gente tem o Fred Wilhelm, lá no começo dos anos 2000, e ele construiu métricas de curvatura positiva, de Hit, em várias esferas exóticas. Mas você fala, quais várias esferas exóticas? Em todas as esferas exóticas de dimensão 7. Mas você fala, como assim todas as esferas exóticas de dimensão 7? Porque em dimensão 7 existem 28 estruturas suaves e, portanto, 28 atlas e, portanto, 28 maneiras de considerar uma esfera topológica como uma variedade suave, de modo que duas a duas não são difiomorfas par a par, tá bom? Ou seja, duas a duas, como variedades suaves, elas não são difiomorfas. Então, existem 28. Então, nessas 28, ele construiu métricas de curvatura de Hit positiva. Se você quiser pensar, dada uma direção, é a média da curvatura seccional de todos os planos que têm essa direção como vetor comum. Ok? Então, assim, ele construiu em todos esses exemplos de dimensão 7, métricas de curvatura de Hit positiva e algo que se chama almost non-negative, que eu não quero entrar em detalhes aqui, depois a gente pode conversar, se quiserem, mas tudo bem. Só que o que acontece, né? Lá já em 2007, o Grove e o Ziller, eles construíram métricas de curvatura seccional não negativa em quase todas essas esferas exóticas de dimensão 7. E recentemente, a saber, ano passado, o Goto, o Keren e o Shankar, eles construíram métricas de curvatura seccional não negativa em todos os outros exemplos de dimensão 7 que faltavam. E ainda no âmbito de curvatura de Hit positiva, muito trabalho foi feito. E você vê, assim, muito na década de 70, mas também na década de 90 e anos 2000, e devo dizer, assim, anos 2018, né, quando eu também fiz algumas coisas nesse sentido, fazem parte da minha tese. Então, várias pessoas como Nash, Pur, Assili, Wilhelm, mesmo Wilhelm no segundo ponto, o Wright, o Joaquim, o Crowley, todos eles contribuíram dessa maneira para construir métricas de curvatura de Hit positiva em objetos exóticos. Mas, aí é que tá. Até hoje, a gente não sabe se tem um exemplo de esfera exótica com curvatura seccional positiva. Mais drasticamente, o Grove, o Vergiani e o Wilkin Ziller, eles mostraram, olha, tudo bem, a gente sabe que não existem esferas exóticas que são espaços homogêneos, no sentido de que ela é uma grande órbita. Mas se a gente se perguntar assim, e se ela for uma variedade de cohomogeneidade 1? Ou seja, ela não é uma grande órbita, tá? Mas ela é uma grande órbita menos de codimensão 1. Sim.
A gente pode perguntar alguma coisa nesse sentido, também no sentido de que tem um grupo lá que age, certo? E as órbitas da ação desse grupo, elas têm codimensão 1. E eles mostraram que variedades com esse tipo de simetria, algumas dessas esferas exóticas se chamam de Kervé, que existem em todas as dimensões, existem infinitas dimensões, tá? Mas são dimensões do tipo assim, 4K mais 1 e 8K menos 3, assim, onde K é inteiro. Então, por exemplo, 4K mais 1. Tá? Então, se a gente pegar K igual a 1, a gente tem dimensão 7. Ou seja, uma esfera de Milnor, por exemplo, que é aquelas de dimensão 7. Elas não podem ser, elas não admitem simetrias que têm órbitas principais, né? Ou seja, na parte regular ali da ação, que tem codimensão 1. Né? Tá bom? Ou seja, ela tem quase a mesma dimensão da variedade. Ele provou, então, que essas variedades de Kervé, elas não admitem métricas com esse tipo de simetria que tem a curvatura seccional não negativa. Só que, assim, a coisa, ela é drástica de uma maneira muito incrível, porque o Nigel Hittin, né, conhecido por trabalhar com teoria de calibres, ele acabou provando que existem algumas esferas exóticas que não admitem sequer métricas de curvatura escalar positiva, que é a curvatura mais fraca que tem, é a média da média. Então, assim, você esperaria que toda esfera, em algum sentido, admitisse uma métrica de escalar positiva. Pois é, mas existem estruturas suaves que não comportam isso. Então, de novo, vem a pergunta: até que ponto a estrutura suave determina ou obstrui a geometria? E é isso que a gente vai falar, só que hoje no âmbito de curvatura escalar. Então, eu começo a relembrar o que é o clássico problema de Yamabe. Então, imagina que a gente tem aqui uma variedade riemanniana, ok? E a pergunta do Yamabe era, bem, essa variedade admite uma métrica na classe conforme da sua métrica inicial de curvatura escalar constante? Essa era a pergunta. E eu acho que é mais ou menos folclórico para quem é da área de análise geométrica, que o Yamabe faleceu, né? E deixou os escritos dele, depois uns estudantes pegaram os escritos e publicaram, né, o artigo onde ele resolvia esse problema, em aspas, tá? Porque tinha um erro no artigo. E o erro é porque a EDP era uma EDP com expoente crítico, como a gente vai ver. Então, assim, daí voltou, o problema voltou a ser aberto e foi resolvido, assim, ao longo de vários trabalhos seminais, por Trüdinger, Oban, Schoen e ao longo da década, e, assim, nesse cenário aqui, ele está completamente resolvido, morto. Mas aí você pode fazer outras perguntas, por exemplo, se a gente pegar o M como sendo a esfera e G a métrica redonda, aí a pergunta é verdade que qualquer função positiva pode ser prescrita como curvatura escalar de alguma métrica conforme a G? E aqui nota que eu estou escrevendo pointwise conformal. Isso significa o seguinte, que se eu multiplicar aqui a G por uma função positiva, por exemplo, exponencial para uma certa U, onde U é suave, será que a curvatura escalar dessa exponencial para uma certa U vezes G é igual a essa F que eu quis dar? E a resposta é que esse problema sim tem aberto, tá? Esse aqui tem aberto até hoje, sabe muita coisa, mas a resposta é que em geral não, tá? Então, o que se pergunta é sobre que condições isso pode ser verdade. E as condições, assim, são muito sobre crescimento da F, tipos de simetria que ela comporta. E o que Kasdan e Warner fizeram? Eles foram além. Por que eu estou preocupado só com prescrever curvatura escalar constante? Se eu me perguntar assim, quais são as funções de curvatura escalar admissíveis? Ou seja, se eu te dou uma variedade, e aí você me dá uma função, nesse vamos fazer esse jogo, aí eu tenho que responder para você, essa função ela é curvatura escalar de alguma métrica? E como que eles abordaram esse problema da primeira maneira? A primeira foi a seguinte, olha, vamos olhar para uma deformação conforme pontual, no sentido, de novo, de eu multiplico aqui a E por uma certa U vezes a G. Mas a gente pode fazer uma coisa um pouco diferente também. E se a gente não pensar em pontualmente conforme, mas em conformemente equivalente? Mas o que é isso? Significa que não só a gente multiplica E por uma certa E elevado a U pela G aqui, mas a gente pega um diffeomorfismo e faz o pullback dessa métrica. Ou seja, a gente faz o pullback, assim, a gente pega uma função da variedade na variedade, multiplica aqui primeiro multiplica o E por uma certa U, e depois pega essa função φ, por exemplo, da variedade na variedade, e faz o pullback. Aí, será que esse pullback a gente consegue realizar? Ou seja, conformemente equivalente? Se você me der uma função, será que eu consigo realizar? Isso vai dar origem a EDPs diferentes, tá? Isso que tem que ficar claro. E daí eles se perguntaram isso. E qual que foi a resposta, né? Que é o melhor dos mundos. Que
Bem, se a nossa função ela é negativa em toda parte, então a nossa função ela pode ser prescrita como curvatura escalar de uma métrica pontualmente conforme a G. Ou seja, não importa a variedade que eu estou, com a métrica riemanniana inicial que eu estou, me dá uma função que é sempre negativa. Então essa função ela é sempre curvatura escalar de alguma métrica, pontualmente conforme a minha métrica inicial. Só que se você me falar assim, olha, tudo negativo é muito para mim, tá? Mas eu consigo te dar uma função que ela é negativa em um ponto, pelo menos. Daí eles falam, ó, eu consigo também. Só que não assim por uma deformação conforme pontual, mas eu consigo a menos de fazer o pullback por esse diffeomorfismo que eu mencionei, ou seja, a menos de ser conformemente equivalente. Esse foi um dos approaches, mas eles fizeram vários. Assim. Um outro deles foi um approach direto na prescrição de curvatura escalar. Então, imagina a gente está com a nossa variedade M fixa, com a nossa métrica riemanniana, e a gente tem aqui a nossa curvatura escalar. Aí você vem e me dá uma função, tá? E eu falo assim para você, ó, se existir uma constante C, de modo que isso aqui seja satisfeito, só um comentário que eu deveria ter feito no começo, todas as variedades que eu estou pegando aqui, elas são compactas e sem borda, tá? Isso é muito importante. E o caso do Warner também. Tudo aqui, tá? O Yamabe, tudo. Então, assim, existe mínimo, de fato, existe máximo, porque a função suave, portanto contínua, em variedades compactas, as coisas são atingidas. Então, assim, imagina que você me acha uma constante C, de modo que isso aqui valha. Ou seja, a imagem da minha curvatura escalar original está contida na imagem da F que eu quero prescrever, a menos de uma dilataçãozinha da minha F. Então, eles provam que, olha, a sua F, de fato, ela pode ser prescrita como uma métrica riemanniana. Eles fazem isso. E o mais interessante é, bem, se G tem curvatura, se a sua métrica inicial tem curvatura escalar constante e positiva, tipo assim, imagina que você me deu uma variedade de esfera redonda. Então, na verdade, eu consigo prescrever qualquer função que você me der. Ou seja, a existência de métricas com... E se você tem uma métrica com curvatura escalar constante e positiva, então você está bem, tá? Você está tranquilo, você consegue prescrever qualquer função que você quiser. Então, de uma certa maneira, o que a gente está falando é o seguinte: existência de métricas com curvatura escalar positiva te permitem prescrever quaisquer função, ou ao menos quase qualquer função, tá bom? Ótimo. Então, qual que é o primeiro resultado que a gente obteve e o que, que ele difere do caso da Warner? Porque o que a gente trabalhou, então, né? Em 2019, trabalhando em um outro problema com o professor Lohan, a gente se fez a pergunta o seguinte: imagina que eu tenho uma variedade, tá? E agora eu tenho uma ação, uma variedade riemanniana, e agora eu tenho uma ação isométrica por um grupo. Tá? Eu tenho um grupo que age por isometrias na minha variedade riemanniana, de maneira efetiva, ou seja, assim, dado qualquer elemento do grupo, necessariamente tem um ponto que é movido por esse elemento do grupo. Então a gente pensa assim: imagina que a gente tem uma variedade riemanniana, uma métrica invariante, né? Ou seja, o grupo está agindo por isometrias, e eu pergunto: se eu te der uma função g invariante, não só mais suave, mas ela tem que ser g invariante. O que significa ser g invariante? Bem, significa o seguinte: quando o grupo age na variedade, naturalmente a gente tem as órbitas. Uma função g invariante é uma função que ela é constante ao longo das órbitas. Então eu te falo o seguinte: eu te dou uma função que é g invariante. É verdade que ela é prescrita? É verdade que ela é curvatura escalar de uma métrica que também é g invariante? Quando surgiu esse problema, eu acabei escrevendo para o professor Carlos Dan, e ele me disse que isso ninguém sabia ainda, né? Isso lá em 2019. Isso ficou na nossa cabeça até que a gente teve a oportunidade de trabalhar nisso no finzinho do ano passado, né, 2020, e conseguir resolver o problema. E o primeiro resultado que a gente tem, e é obtido em parceria com o professor João Marcos Tola da Paraíba, e o professor Lohan Esperança, da Unifesp, que foi meu orientador de doutorado, e é o seguinte: eu digo para você o seguinte: dada qualquer função que é não positiva, tá bom? Ou seja, o máximo dela tem que ser no máximo zero, e que é suave, e g invariante, f, se essa desigualdade horrível aqui for satisfeita, então, na verdade, a minha f ela pode ser prescrita como uma função de curvatura escalar para alguma métrica riemanniana. Tá? Vamos entender o que são os conceitos. 2 estrela, se você lembrar, ele é o expoente crítico que aparece
na teoria de espaços de Sobolev e métodos variacionais, quando se lida com W1, 2. Então, o que é 2 estrela? Se n é a dimensão da variedade, 2 estrela é 2 vezes n dividido por n menos 2. Aqui a gente tem o mínimo da nossa curvatura escalar original, e μgm é o volume da variedade original. Então, se você me der uma função com máximo satisfazendo isso, e ela é não positiva, então sim, eu consigo prescrever ela como curvatura escalar de alguma métrica G invariante. Mas, a gente faz melhor. Se você me der qualquer constante positiva, se a minha métrica inicial tem curvatura escalar positiva, ou seja, ó, eu não estou pedindo escalar constante no começo, eu estou pedindo somente escalar positiva. E aí você me dá uma constante positiva. Daí eu falo para você, bom, então eu consigo, de fato, prescrever essa curvatura escalar constante. Então, ó, vamos lembrar aqui. Não só, eu não estou pedindo mais que ela tenha uma métrica de curvatura escalar constante positiva. Eu estou falando, me dá uma métrica inicial de curvatura escalar positiva. Me fala que existe essa métrica. Então, eu consigo prescrever constante e positiva. Ou seja, aqui eu estou resolvendo o IAMAB com sinal prescrito para constante, dada a existência de uma métrica com curvatura escalar positiva. Não só eu estou resolvendo o IAMAB, como, é claro, eu estou realizando ela como curvatura escalar de uma métrica G invariante. Tá bom? Só que o que acontece, né? Lá no 2018, o professor Lohan e eu e um outro aluno dele, nós provamos uma coisa um pouquinho diferente, que é uma generalizaçãozinha de um resultado do Lawson e al. A gente fala assim, no mesmo cenário de variedades fechadas com ações isométricas, se o nosso grupo for não abeliano, então a gente consegue fazer um processo chamado como deformação de Tiger na nossa métrica inicial, e ela necessariamente desenvolve curvatura escalar positiva. Ou seja, a gente está fazendo um processo que está mantendo a invariância da métrica pelo grupo, e a métrica, assim, ela é muito parecida com a métrica original, e ela tem curvatura escalar positiva, se o grupo for não abeliano. Opa, mas então em variedades com ações por grupos não abeliano, eu tenho uma métrica de curvatura escalar positiva. Se eu tenho uma métrica de curvatura escalar positiva, então eu estou na hipótese desse teorema. Então eu consigo prescrever qualquer constante como curvatura escalar, qualquer constante positiva como curvatura escalar de alguma métrica. Mas lembra que eu falei antes que o caso da Warner, ele tinha aquele resultado de que se você tem uma métrica de curvatura escalar constante positiva, então você consegue prescrever qualquer função? A gente também, então, tem como corolário que, bem, se G é não abeliano, então qualquer função que eu quiser prescrever é admissível como curvatura escalar de alguma métrica. Invariante também, porque a gente tem um resultado análogo àquele do Kasdan-Warner que eu vou apresentar. Então, o que acontece? Simetrias não abelianas, elas meio que abrem as pernas assim para a curvatura escalar, tá? No sentido de que você consegue prescrever tudo que você quiser, tudo que você quiser. E mais que isso, um resultado que eu e o professor Lohan acabamos de provar, e ele vai apresentar amanhã num congresso online, é que o espaço de métricas de curvatura escalar positiva, que são invariantes por grupos não abelianos, ele é contrátil, ou seja, ele pode ser contraído a um ponto. E essa conjectura nasce desse corolário aqui, tá bom? Então, assim, você vê como a teoria ela vai sendo construída, né, de uma forma progressiva, né? Tijolo em cima de tijolo. E aí, beleza, mas vamos à matemática da coisa. Como que a gente prova essas coisas? A gente prova simplesmente escrevendo a equação da curvatura escalar conforme a gente pega e faz uma mudança conforme da nossa curvatura, da nossa métrica, e essa daqui, na verdade, é a expressão para a curvatura escalar. Então, eu peguei minha métrica G aqui e multipliquei por U elevado a 4 sobre N menos 2, onde N é a variedade. Então, eu quero calcular a curvatura escalar de U elevado a 4 sobre N menos 2, vezes a métrica G. E eu quero que isso seja igual a uma F. Quando eu escrevo isso, eu obtenho esse dpzinho aqui. Então, qual que é o objetivo? Qual que é o dado? É o F. Quero prescrever o que eu tenho. Escalar de G. Bn constante, dada por isso, onde n é dimensão, gama n constante.
Ok? Então, a gente está procurando uma solução U para SDP. Se a gente está, no caso de ações isométricas, o Laplaciano é invariante por isometrias. A curvatura escalar é invariante por isometrias. Eu te dei uma F invariante. Então, se eu procurar uma U invariante também, e lembra que eu estou fazendo uma mudança conforme por uma função invariante, uma métrica invariante. A minha solução obtida, ou seja, a minha métrica, ela vai ter as simetrias preservadas. Então, portanto, eu estou de fato construindo uma métrica G invariante. Então, a gente tem que lidar com SDP. Como que a gente faz isso? Métodos variacionais. A gente escreve o funcional de energia a essa equação associada. Tá bom? E vem o 2 estrela, né? O 2 estrela foi o que ferrou o Yamabe, tá? Porque o 2 estrela é o expoente crítico. Quando você faz métodos variacionais, tem série de resultados vários clássicos, assim, para você obter pontos críticos. E, bem, muito de quem me ensinou isso foi o professor Marcos Marrocos, que eu sou muito grato. E, de fato, quando você está trabalhando com métodos variacionais, você percebe, olha, esse expoente crítico aqui é um problema. Por quê? Porque quando você quer fazer métodos variacionais, em geral você quer minimizar o seu funcional. Para minimizar o seu funcional, você tem que pegar sequências minimizantes. As sequências minimizantes com propriedades de convergência fraca. Onde? No seu espaço modelo, que aqui, como a gente vai ver, é um W12. Então a gente pegou, né? A gente pega uma sequência fraca e a gente precisa provar, por exemplo, propriedades de passar convergência fraca para passar convergência forte. O que acontece é que a gente não tem mergulho compacto em L2 estrela. E aí que mora o drama da coisa. Mas, como que o caso G invariante melhora a nossa situação? Primeiro de tudo, a gente não vai trabalhar no espaço de Sobolev como um todo. A gente vai trabalhar no espaço de Sobolev de distribuições que são G invariantes. Ah, mas o que é isso? Bom, a gente tem a norma de Sobolev, né, que todo mundo sabe o que é. Você pega, integra a função, a norma da função elevado a p, mais integra a primeira derivada da função elevado a p, isso daqui é o W1p, certo? E depois bota tudo isso na raiz pésima. Só que, na presença de ações de grupo, se você me der uma função suave, eu consigo fazer um processo chamado de average, ou seja, eu consigo fazer a média da minha função ao longo do grupo e obter uma função G invariante. Então, eu tenho que o meu espaço de funções suaves na variedade dá origem ao meu espaço de funções suaves G invariantes. Aí eu venho e tomo o fecho desse espaço de acordo com a norma de Sobolev. Isso me dá o correspondente espaço de Sobolev das distribuições que são G invariantes. E o que é legal? É a existência dos teoremas de mergulhos maiores, né, os Large Embedding Theorems. Ele diz o seguinte, assim, em suma. Lembra que eu falei que se a gente está em W12, a gente não consegue mergulhar compactamente W12 em L2 estrela e, analogamente, W1P em LP estrela, a gente não tem esse mergulho compacto? O que acontece é que se a gente tem uma órbita só, pelo menos uma, eu não quero mais, que tem dimensão positiva, lembrando que uma órbita é uma subvariedade, se eu tenho uma órbita só com dimensão positiva, pelo menos uma, então necessariamente eu consigo melhorar o meu mergulho compacto. Então eu consigo passar do P estrela. Não é que eu consigo chegar no P estrela, eu consigo passar no P estrela. Então, o nosso problema tornou-se solúvel por métodos variacionais. Então, agora a gente aplica a teoria de métodos variacionais clássicos. O que é isso? Então, a gente vai procurar uma solução associada a uma certa subvariedade aqui do W12 e fazer métodos variacionais. Uma subvariedade onde o meu funcional seja limitado por baixo, a gente consiga provar que ele é coercivo. E o que significa o funcional ser coercivo? Significa que a geometria do seu funcional é como se fosse parabólica, assim, tipo, é como se fosse um poço de potencial. E a gente prova que o nosso funcional ele é fracamente semicontínuo inferiormente, uma propriedade técnica. Então, essas duas propriedades, elas me implicam que o J restrito a essa subvariedade, ele tem um ponto crítico, tá bom? E daí, o que a gente mostra, na verdade, é que esse vínculo que a gente introduziu da variedade, ele é natural o suficiente para garantir que, olha, ele não é só... Aqui deveria ser um G, tá? Deveria ter um G aqui. Ele não é só ele não é um vínculo que me dá problema. Um ponto crítico nessa variedade é um ponto crítico de fato do meu funcional. Ou seja, ele está me dando uma solução fraca, mas assim,
ele não está me dando um ponto crítico de fato. Por quê? Porque quando eu quero fazer variações do meu funcional, que eu cheguei num ponto crítico, lembrando, ou seja, eu tenho que calcular aqui U mais TV, onde V aqui tem que ser qualquer elemento do meu espaço de Sobolev normal, sem ser o G invariante. O que o nosso resultado está falando a princípio é que se eu pegar U invariante e somar um TV aqui com V invariante, se eu calcular a derivada no zero, tá? Onde U é aquele ponto crítico, então o meu funcional vai se anular e eu vou ter quase uma solução fraca. Mas por que quase uma solução fraca? Porque eu preciso verificar na direção de todos os V's do W12, não somente na direção de V's que são G invariantes. Então, uma vez que a gente provou que tem esse ponto crítico e que ele é uma solução de fato, se ele se anular na direção de V's também, né, de variações na direção de V's que não são G invariantes, então a gente tem um ponto crítico e, portanto, uma solução fraca. Só que o princípio de criticalidade simétrica do Paley, ele fala, ó, como você está com uma ação isométrica, você não precisa verificar na direção de todo mundo, é suficiente verificar na direção de V's, né, variações de V's que são G invariantes. Então, portanto, o nosso ponto crítico é um ponto crítico de fato, e o nosso J é uma solução fraca. A gente aplica a teoria de regularidade clássica de Schauder e conclui que a nossa solução é de fato suave, se a nossa condição de escalar é suave. E o princípio do máximo implica que a nossa solução tem que ser positiva. Então é assim que a gente resolve o problema, tá? E daí o que acontece, né? O que é essa estimativa aqui, por exemplo? Essa estimativa aparece quando a gente está tentando provar que o nosso funcional é coercivo, que ele é fracamente contínuo semi-inferiormente. Então, todas essas condições assim que aparecem meio não naturais, elas aparecem de tentar provar essas propriedades para o funcional. E a mesma coisa, tipo, quando a gente tem uma métrica de curvatura escalar positiva, etc. Todas essas hipóteses, elas têm a ver com usar apropriadamente teorema de existências de pontos de mínimo, tá? Na literatura, métodos clássicos de variacionais. Mas eu falei também que o Kasdan e o Warner eles fizeram coisas de prescrever curvatura escalar de maneira indireta, certo? E a gente obteve o mesmo resultado. O mesmo, exatamente o mesmo. A gente pega uma função G invariante, tá? E daí, se a gente acha aquele Czinho de modo que a imagem da nossa curvatura escalar está contida na imagem da f a menos de multiplicar por c, então essa função ela é prescritível. Aqui eu vou passar muito rápido pelos detalhes, porque eu acho que tem coisas mais importantes para a gente ver e, de repente, se sobrar algum tempo, eu comento. Mas, pelo menos fazer um comentário, né? Como é que você vê essas coisas aqui? Como é que você prova um resultado desse tipo aqui? É por métodos variacionais? Não, não é por métodos variacionais, não. É a ideia. É por teorema de função implícita e teoria elíptica clássica, tá bom? Então, o que a gente faz? Imagina assim, você me dá uma função de invariante k. Aí, prescrever a minha função como curvatura escalar é o análogo a resolver uma EDP quase linear nos coeficientes da métrica, que eu denoto simplesmente por fg igual a k. Ou seja, uma EDP quase linear. Então, essa daqui é minha EDP. Eu não estou dando a cara da f, tá bom? Mas eu quero resolver uma EDP nesse modelo aqui. Então, qual que é a primeira ideia? Primeiro de tudo, a gente tem que linearizar a nossa EDP. Quando você lineariza a sua EDP no ponto G, no ponto G ficou complicado aqui, mas, tipo, você começou com uma métrica G na variedade, né? Então, na métrica G. Aí você vai linearizar na métrica G, no ponto G, na direção. Você vai fazer a linearização aqui, tomar nessa direção do H. Você percebe que essa linearização que eu denoto por A, aplicada no H, ela tem essa expressão aqui. E assim, né? Se você calcular, só que o que acontece? Essa linearização ela não é elíptica nunca, tá? Nunca. Mas o adjunto formal L2, que é esse aqui, ou seja, a estrela de U, lembrando, aqui eu estou pegando uma métrica e devolvendo uma função, pegando uma métrica e devolvendo uma função. Então aqui eu estou numa linearização do espaço de métricas e devolvendo uma coisa que está na imagem do espaço de função. Aqui eu estou pegando, então, portanto, uma função e devolvendo alguma coisa no espaço de métrica. Ou seja, eu te dou uma U e estou te devolvendo uma métrica, de alguma forma, que dá essa combinação. Então, esse operador, sim, que age em U, tem aqui o Laplaciano, esse operador é elíptico. O adjunto é elíptico.
E daí o que, que você prova? Você prova assim, ó, se o kernel do meu adjunto é nulo, ele, primeiro de tudo, ele prova assim, eu sempre erro esse statement. O kernel do meu adjunto, ele vai ser sempre nulo. Eu tô falando para você, exceto possivelmente se a f de g, ou seja, a métrica inicial que eu começo na variedade, porque lembra que f devolve a curvatura escalar da métrica. E aqui eu comecei na variedade com a métrica g. Se eu começar com uma métrica que é uma constante positiva ou é uma métrica de Einstein, com constante de Einstein nula, então o meu núcleo pode ser que seja zero. Mas se eu não estou em nenhum desses casos, o núcleo do meu A estrela é necessariamente zero. Isso é a primeira coisa, primeira afirmação. Mais ainda, se o núcleo for zero, ou seja, se eu estou em qualquer caso menos esses dois, então o mapa linearizado, de fato, é uma sobrejeção. E nota que eu estou colocando o problema aqui nos espaços de Sobolev G invariantes, tá bom? Eu quero me restringir a coisas só G invariantes. Aqui você vê que esse daqui é um resultado mais direto do que os métodos variacionais, tá? E daí o que é o segundo lema? Se a gente pegar aqui o A como sendo a linearização no ponto G, e você me dá uma F em LP G invariante, se eu assumir que o meu A estrela é injetivo, então o meu operador F, o F mesmo, ou seja, que pega uma métrica e me dá a curvatura escalar dele, ele é localmente sobrejetivo. Então, o que acontece? Se eu começar, se a minha variedade admitir uma métrica que ela não tem curvatura escalar positiva e ela não é Einstein com constante de Einstein nula, então o meu operador F, ele é localmente sobrejetivo. Então, o que, que é a ideia, né? O que, que é a ideia? A ideia é a seguinte, essa condição aqui, ela é uma condição de proximidade. Ela é uma condição de proximidade. Então, se eu dou uma métrica inicial aqui, escalar de G, eu consigo, a menos de fazer um pullback, se a minha, se satisfaz essa desigualdade aqui, eu consigo provar, por exemplo, que a F e a escalar de G, elas estão LP próximas, para qualquer P que não seja infinito. Então, a menos de fazer um pullback por um diffeomorfismo aqui, G equivariante, né? A menos de fazer esse pullback, eu consigo deixar a minha F que satisfaz isso muito próxima da minha métricazinha original. E, portanto, pela sobrejetividade local, eu consigo prescrever a minha função. Então, é mais ou menos esse o espírito da coisa, tá? E só para a gente já caminhar aqui para o final, que eu não quero me alongar muito mais, eu queria dar umas aplicações que têm a ver com as coisas que eu falei no começo. E quais que são as aplicações? As aplicações são as seguintes. Eu estou motivado sempre pelo problema de comparar a geometria entre esferas clássicas e esferas exóticas. Daí eu vou assim dar um crash course aqui super rápido para vocês, só para tentar convencer de que nós temos um método que foi iniciado pelo professor Carlos Duran e pelo professor Higas nos anos 2000, Higas da Unicamp e o professor Carlos Duran da UFPR, e foi generalizado depois pelo professor Lohan, e eu fiz algumas coisas nessa linha também na minha tese, que é o seguinte, a gente consegue construir diagramas de fibrados, tá? Então isso aqui é um fibrado, um espaço total P, grupo estrutural G, e bullet aqui de denotação desse fibrado em P, e M é o espaço de órbitas. A gente tem um fibrado aqui, com essa ação, só que eu falo assim, ó, vamos ter outro fibrado também, com a mesma fibra G, tá? Só que com uma ação estrela, que é uma outra ação pelo grupo, só que no mesmo espaço, e eu falo para você, vamos pedir que essa estrela e essa bullet comutam. E vamos denotar por M' o espaço de órbitas. Então, vocês entenderam? Tipo, eu tenho uma ação G aqui, livre, na variedade P, ou seja, sem pontos fixos. Portanto, o espaço de órbitas, ou seja, P cosentado por G, é uma variedade. E eu tenho uma outra ação também livre, que comuta com essa, e que o espaço de órbitas eu denoto por M'. Eu estou afirmando para vocês assim, existem escolhas de P e G, de modo que M é uma esfera clássica e M' é uma esfera exótica. Então, eu estou falando para vocês, eu consigo realizar variedades exóticas dessa maneira. E tá, mas qual que é o truque, né? Por que eu estaria interessado numa coisa dessa? Por causa do seguinte, por propriedades desse tipo de diagrama, eu afirmo. Primeiro, vamos lá. Essa ação estrela, ela comuta com a bullet, certo? Com essa bullet aqui. Então, essa ação estrela, ela descende de maneira não trivial para uma ação de G em M.
Mas eu não estou falando que a ação precisa ser livre, tá? Ela pode ter muitos pontos fixos, pode ter isotropia, pode ter tudo que você quiser. Mas essa ação aqui define uma ação em M. E da mesma maneira, a ação bullet define uma ação em M'. Então, o que eu falo? Eu posso ver M como uma G-variedade, ou seja, como uma variedade com uma ação. E da mesma forma, eu posso ver M' como uma variedade com uma ação. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte. Para qualquer escolha de métrica G invariante pela ação star no M, eu consigo uma métrica bullet invariante, né, pela ação G aqui. Mas eu consigo uma métrica G invariante pela ação bullet no M', de forma que as geometrias horizontais de M e M' são comparáveis. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que se você souber o que é uma submersão riemanniana, então significa que eu consigo comparar toda a informação horizontal desse fibrado aqui com M e M'. Diz de outra forma, então, para mim, tá? Que tá bom. Digo, é o seguinte: se eu te der uma função f em M, que é estar invariante, a menos de uma identificação muito natural, ela define uma função em M', que é G invariante. E aí você fala, mas o que é uma identificação natural? Significa que é a mesma função, tá? Então você está falando assim, ó, se você tem invariância, você está dando a mesma função nas duas variedades, mas você fala, ah, mas eles têm estruturas suaves diferentes, né? Como que a função pode ser suave nas duas? Exato. A função ela vai ser suave nas duas por causa das propriedades desse diagrama, justamente porque elas têm geometrias horizontais equivalentes. Então, as mesmas funções estar invariantes em M podem ser definidas como funções estar invariantes em M'. E agora, qual que é a minha afirmação para vocês antes de passar para os outros slides? Se o grupo G é não abeliano, aplicando os nossos resultados, então toda a função G invariante aqui vai ser prescrita em M, certo? E, mesma forma, essa mesma função que pode ser prescrita em M vai poder ser prescrita em M'. Ou seja, com simetrias suficientes, a saber, ações por grupos não abelianos. Então, variedades clássicas e variedades exóticas admitem as mesmas funções de curvatura escalar. Ou seja, simetria mitiga exoticidade. Simetria não sente estrutura suave em nível de curvatura escalar. Ah, mas faz um exemplo. Faço. Um exemplo, por exemplo, é um diagrama como esse. Aqui a gente tem uma esfera S7 e aqui a gente tem uma esfera σ7. E aqui é o espaço SP2. Tudo isso fita nesse diagrama desse jeito. E nós vamos ver aqui rapidamente como que são essas ações, né? Eu lembro para vocês que o SP2 é simplesmente o grupo de matrizezinhas ACBD, onde você pode pensar que o A, o C, o B e o D são quaternions. Então, a norma do A ao quadrado mais a norma do B quadrado é igual a 1. A norma do C quadrado mais a norma do D quadrado é igual a 1. Ou seja, você está vendo que a sua coluna, tá? Ou seja, onde cada entrada é um quaternion, ela está definindo para você a esfera S7. Então, cada coluna é um elemento de S7 quando visto como subconjunto da soma de dois planos quaterniônicos, que é o equivalente ao R8, assim, sem considerar a álgebra, só como espaço vetorial. Então a gente pega matrizes dessa forma, onde cada coluna é um elemento de S7 e as colunas são ortogonais entre si, quando você considera o produto interno de quaternions. Então, qual que é a ação bullet? Eu pego um elementinho de S3, mas o que é S3? S3 você pode ver dentro dos quaternions, que você pode identificar com R4. E eles são simplesmente os quaternions unitários. Isso é S3. Então a gente pega aqui que é um quaterniozinho unitário, e a ação bullet é simplesmente multiplicar a segunda coluna por Q barra. Então, o que é um mapa de órbita? Né? O que a gente pode projetar aqui? A gente pega essa matriz e simplesmente projeta na primeira coluna. Ou seja, isso me define a minha π, né? Isso me define essa parte aqui. Como a coluna é um elemento de S7, então a gente está bem definido. E qual que é a ação star? Essa ação um pouquinho mais esquisita aqui. Que pega um quaternion unitário e multiplica a primeira coluna por conjugação e a segunda aqui só na esquerda. Tá? Então lembra assim que eu projetei aqui a ação
bullet, eu olhei no espaço de órbitas e eu estou falando, olha, o espaço de órbitas, segundo a minha projeção π aqui, ele é o S7, que é só a primeira coluna. E lembra que eu falei que a ação estrela desce? Como que a ação estrela desce? Assim, ó. Só multiplicando a primeira coluna por QQ barra QBQ barra. Fizemos um exemplo, tá? E assim, muitos outros exemplos podem ser feitos, por exemplo, muitos exemplos, por exemplo, né? Eu posso pegar S8, que é a esfera clássica, e eu posso pegar sigma 8, que é a única esfera exótica de dimensão 8. Eu falei que em dimensão 7 são 28, em dimensão 8 é uma só. E o mesmo procedimento funciona. Então, é exatamente isso aqui que eu já tinha contado, que é esse teorema. E bem, eu não quero me alongar mais, mas assim, a gente consegue obter vários outros resultados de rigidez em muitas outras coisas, assim, eu realmente não tenho muito tempo, mas a gente também pode dizer que a gente estudou como que a gente prescreve curvatura escalar em fibrados, e assim, eu convido vocês a olharem o artigo que em variedades com certas propriedades, assim, muito interessante para pessoas que estudam espaços de módulo, a gente consegue estimativas para alto valor também, são coisas assim que dá para fazer simplesmente olhando EDPs em variedades. E o que eu quero dizer é que a gente não precisa parar por aí. Não precisa parar, que eu tenho feito um projeto com o professor Marcos Alexandrini, com o Gustavo Ramos, que é um aluno da USP, e ele está quase acabado. Na verdade, a gente teve que correr para acabar mais ainda, porque a gente descobriu que tinha outras pessoas fazendo. Que é o seguinte, por que a gente vai olhar só no cenário de variedades com ações de grupo? A gente pode olhar no cenário de variedades com foliações. Imagina se a sua variedade é folheada, e a gente fala assim, olha, se eu te dar uma função que é constante ao longo das folhas, ela é curvatura escalar de alguma métrica? E o que eu quero dizer é que sim, a gente construiu primeiro de tudo todo o setup analítico para abordar o problema da mesma forma, por métodos variacionais. E depois conseguiu provar os mesmos resultados nessa linha. A gente só está em processos de fim de escrita. E o que eu quero deixar como perguntas futuras é: o mesmo vale para tensor de Hit? Será que sim? Porque existe o problema de prescrever o tensor de Hit, né? Curvatura de Hit. Será que simetrias implicam que variedades exóticas e clássicas têm o mesmo tensor de Hit? E uma última pergunta que bem mal posta, mas que eu espero um dia fazer sentido a ela é: resolver uma equação de curvatura positiva é alguma coisa do tipo curvatura seccional, ou seja, alguma EDP na métrica maior que zero. Então não é uma EDP, tá? É uma equação, é uma relação diferencial parcial. A minha pergunta é: teoria de regularidade tem tudo a ver com estrutura suave fixa. Será que teoria de regularidade de EDP permite dizer que uma esfera exótica não admite uma métrica de curvatura seccional positiva, enquanto uma variedade clássica admite? E são perguntas para o futuro. Eu agradeço sinceramente a atenção e é isso por hoje. Bom, obrigado, Leonardo. Obrigado, professor. Cara, foi muito bacana a maneira como você apresentou aí, que pelo menos para um aluno de geometria, ou então até mesmo para um cara de EDP, deu para acompanhar legal, foi muito massa mesmo. Que bom. A gente bora passar aqui para a plateia aí, para ver se o pessoal tem pergunta. O Marrocos já levantou a mão aí, né? Certo. Vai lá, Marrocos, fazer a pergunta. Léo, obrigado pela palestra. Obrigado, Muito professor. boa, como sempre. Só uma pergunta um pouco mais ingênua. Claro. Pensando mais na EDP, né? Que vocês estudaram, e dá para ver que os teoremas de mergulho foram importantes, fundamentais aí na etapa, né? Uhum. O resto é ajustar a estimativa É. para aplicar. Aí, assim, a gente tem resultados de mergulhos para variedades não compactas também. Uhum. Quer dizer, o grupo tem que ser um pouquinho mais ajeitado, a métrica também. Você tem que colocar a limitação no infinito para conseguir falar, mas você consegue mergulhar de novo, ou melhor, você consegue os teoremas de imersão de novo. Uhum. Vocês já deram uma olhadinha só na EDP, assim, pura? Não, não. Rapaz, é porque eu tô achando que. Você sabe aquele francês também famoso, Emmanuel Emmanuel Ebé? Ebey. Então. Eu me correspondi bastante com ele, viu? Sim, ele tem umas condições disso, né? Pois é, ele tem um teorema exatamente sobre isso, né?
Sim. Por isso que eu estava um tempo atrás lendo esse artigo dele, e aí agora me chamou a atenção. Bom, Sim. tem lá, né? Você não é muito difícil de entender as condições, ao contrário, são bem naturais. Sim. Ele faz diferente, né? Ainda assim, a gente obtém alguns dos mesmos resultados que ele, certo? Mas ele faz um pouquinho diferente ainda. É, muito bom, né? O trabalho, assim, é completo o trabalho dele. Eu apresentei isso em um congresso na Coreia do Sul, não foi na do Norte, claro, né? Mas, e me levantaram a questão justamente das diferenças do trabalho. E ele coloca algumas hipóteses que são muito fortes porque ele quer englobar o caso não compacto também, né? Do tipo, aqui eu falo para você, olha, só preciso de uma órbita de dimensão positiva. Ele pede que em todo ponto a órbita tenha cardinalidade infinita. Isso. Outra coisinha, né? Mas aí vale para o frame não compacto também. Mas a gente não olhou EDP, sabe? A gente não Tudo bem, olhou então. mesmo. É uma pergunta E mais ingênua mesmo. não, é uma boa pergunta, assim, com certeza, mas é que a gente não olhou o EDP porque eu não gosto de coisas não compactas, exceto, meu Deus, né? Não, mas assim, eu não sou habituado, sabe? Eu não saberia colocar uma condição que eu acharia que não é trivial. O pessoal estuda muito assintoticamente cônico, tarará, mas assim, eu realmente, eu não me sentiria confortável, em fazer, tá? Assim, Não, tudo bem. Só para reforçar essa sua impressão, tem uma frase do Djairo que já ficou folclórica, acho que o Olímpio pode até me desmentir se for mentira, que ele diz o seguinte: sem compacidade não há esperança. eu diria que é o mesmo, vale o mesmo. Eu concordo. Eu não gosto de nada que tenha bordo, nada que seja compacto. E conjunto não vazio, né? Também. Não, com certeza. Isso é para começar bem, né? Mais alguém, pessoal? Mas, Fala, Olímpio. Leonardo, eu parabéns pela palestra, gostei muito, viu? E gostei mais da parte de você achar grupos invariantes que faz com que tenha capacidade, né, supercrítica, Isso, né? isso, exato. Eu Isso achei é feito muito bom, né? Eu acho muito que obrigado, professor. parabéns aí, que isso é uma coisa muito difícil. A gente sempre fica, mesmo no caso de curvatura zero, né, no RN, você fica Aham. atrás de grupos que te dá, pelo menos, a convergência, assim, mas a compacidade. Mas super crítico já é pedir demais, assim, né? Eu Nesse gostei caso a muito. gente tem muita sorte mesmo. Mas é Parabéns uma aí, viu? hipótese natural. Obrigado, professor. Parabéns. Eu vou Mais ter que alguém? sair, que eu tenho que. Meu aluno está indo para a Itália, eu ganhei uma bolsa BEP, eu tenho que fazer uma procuração. Me botou como Parabéns para trabalhador. ele. Parabéns para vocês, né? Com certeza. Parabéns para o Tchau. orientador e orientando. Até mais, Mas, professor. Então, Obrigado. desculpa, eu estou saindo, tá? Eu tenho Obrigado pela que. presença, professor. Tchau, tchau. Tá. Foi alguém bom tem falar com. Ainda vou falar com o senhor, viu, senhor Leonardo? Com certeza, aguardo. mais alguém aí? Deixa eu logo perguntar um negócio, que eu não vou acabar esquecendo aqui. Quando você começou a estudar isso, certamente você deu uma olhada no caso de superfície, que é totalmente diferente disso daí, inclusive o fato de não da dimensão ser maior ou igual a 3, que surge o expoente crítico lá, né? E o caso de superfície, o que você achou dele? É o Nash-Moser, né? No fim das contas é o P laplaciano com P igual a N, tá? O que eu achei é o seguinte, na verdade a gente já fez, mas o professor João me manda mensagem todos os dias para eu terminar de escrever logo. Falta tempo, dá para resolver. Mas dá para resolver. Não só dá para resolver o caso de superfícies, mas como dá para resolver o caso do P laplaciano com P igual à dimensão da variedade, que é o caso Nash-Moser, né? Não é Nash-Moser, não sei se é Nash-Moser que chama. Mas é o caso P igual a N, né? Sim. Porque se você vê lá se você vê o 2 estrela, né? Tipo, tem o 2N sobre N menos 2. Então, você pega N igual a 2, você está olhando o infinito, né? Então, Isso. assim,
Dá para fazer, melhor, assim, faz fácil, faz mais fácil, mas falta tempo para mim para terminar de escrever o Você artigo. pegar métricas conformes, aquela EDP ela fica diferente, né? Fica como exponencial. Isso. E daí exatamente, é outro tratamento, mas dá para usar o caso G invariante e sair tudo igual. Não melhora nada, tá? Mas e porque assim, você nem pode, né? Porque na verdade, o que você obtém é resultado de obstrução, tá bom? Porque você só pode prescrever curvatura escalar constante positiva se você tiver característica de ordem positiva, certo? Gauss-Bonnet. Então, você sempre mostra que... Olha só que interessante, por exemplo. O toro não pode ter ação por um grupo não abeliano. Tá? Isso aí todo mundo já sabia, né? Mas pronto, ó. Aí, tá pronto. Ó. Tipo, uma prova diferente em uma linha. Assim, esse tipo de coisa, assim, que você acha. Tem coisas muito legais, assim, mas eu preciso de tempo na minha vida, assim, de verdade. E em dimensão 2, o Gauss-Bonnet é bonitinho, e ele não é só bonitinho por causa daquela expressão, mas é que ali tem muita coisa escondida ali. Muito. Em dimensão 4, o Gauss-Bonnet Igual. também é perfeitinho. Na verdade, eu estava na Alemanha agora em agosto e teve um rapaz que está no MIT agora. Ele pegou aquela fórmula do Gauss-Bonnet e fez quase tudo com o heat-flow ali, só olhando aquela fórmula. Mas bem Pois é. impressionante, sabe? O caso de dimensão 4 aí, a técnica, usando, claro, a mesma técnica não, porque aí a N maior ou igual a 3 está valendo. Mas Isso. se você atacar o caso específico de dimensão 4, de algum outro ponto de vista, que o pessoal... que essas variedades de dimensão 4, elas têm uma geometria bem particular. Parece o caso de dimensão 2, né? É uma coisa bem particular. E tem uma outra maneira de você atacar. Sim, você chegou a ver, porque, olha, o caso de dimensão 4, ele dá muito pano para manga. Pelo menos lá nos Estados Unidos está dando bastante. Vocês chegaram a pensar algo específico da dimensão 4? Não exatamente nesse quesito, mas tem uma pergunta que eu queria muito saber, sabe? E pode ser que o método não exatamente resolver a EDP, essa EDP específica, mas usar a presença de simetrias para fazer outro problema, que é o seguinte. Você tem a conjectura de Poincaré, né? Que fala que a variedade lá de dimensão 3, ela é homeomorfa a esfera S3, né? Se ela é fechada e simplesmente conexa. O que você sabe é que no caso de dimensão 3, ela é também difeomorfa, não só homeomorfa. Se você pegar do 5 para cima, você sabe classificar quando ela é homeomorfa e quando não. Por exemplo, no caso de dimensão 7, ela é homeomorfa, mas ela não precisa ser difeomorfa, porque você tem esferas exóticas. Mas no caso de dimensão 4, você não sabe se ela é difeomorfa. Então eu queria entender exatamente assim, alguma EDP que, para usar simetrias, tentar distinguir se essas variedades que satisfazem as hipóteses da conjectura de Poincaré são difeomorfas também, a esfera S4, e não só homeomorfas. Então, assim, eu acho que pode caminhar nesse sentido em dimensão 4, que de fato é um negócio muito misterioso, né? Ninguém sabe por quê. 4, né? Tem muita... Se o camarada... Tem cara que só estuda variedade de dimensão 4, por causa disso, ela é muito particular, mas a técnica lá, ela... É outra, tem que ser outra coisa. Porque, por quem... exemplo, existem infinitos estruturas diferenciáveis no R4 que não são par a par difeomorfas. Ou seja, existem infinitos R4 exóticos. Mas você fala assim, infinito quanto? Infinito igual da reta, não contável. O negócio é drástico, assim. E é o único espaço euclidiano com essa propriedade. A outra coisa, o caso da prescrição que você falou, o caso da prescrição do HIT aí, no caso, do tensor de HIT. Dá para fazer. Esse daí, você já viu alguns trabalhos nessa direção? Já vi trabalhos de prescrição de HIT, e é um negócio que voltou muito à moda também. O Ziller tem feito. Das métricas tipo Einstein, né? Isso. O Não Ziller só o tem tensor feito. de HIT, mas outros tensores que generalizam o HIT, por exemplo. Sim, sim. Tem as coisas clássicas, né, do The Turk e até do caso da Warner, mas assim, tudo muito local, tá? Você consegue prescrever o hit tipo no abertinho da variedade, assim. Global, eu sei que o Ziller tem feito isso, mas usando métodos variacionais ainda. Então, tipo, eu acho que hipótese de simetria serviria muito bem para atacar o problema. Tipo, você quer prescrever hit,
Daí o Ziller tem feito onde? Em espaços homogêneos, né? Que é onde... Com variedades com homogeneidade 1, tá? Que é a especialidade dele. Mas eu acho que você pode tentar prescrever HIT por métodos variacionais, utilizando simetrias para tratar mais fácil o EDP. E daí eu ficaria a pergunta, né, de novo, se o HIT de uma variedade clássica é igual ao da exótica. Eu conjecturo que não, mas não sei. Mas o ponto de tudo isso que eu quero falar tem sido feito muito, assim, é um tema que voltou muito quente. Inclusive o caso da Warner, esse problema eu vi antes de ontem no Archive, um paper fazendo em variedades com grafos, sabe? Você põe os grafos em cima da variedade, estuda esse tipo de curvatura escalar nesse sentido, e caso da Warner. É outro mundo, né? Mas Olha assim, só, voltou à moda. esse caso da prescrição local do HIT, ele é importante também. Sabe onde ele se aplica? Nas métricas tipo Einstein. Métricas tipo Einstein são métricas que o tensor de HIT é algum tipo de generalização do tensor de Einstein, vamos botar assim. A equação de Einstein no vácuo, né? Vamos falar de um ponto de vista generalista aqui para não entrar em detalhe. O fato é que tem parâmetros lá nessas métricas. Aí, para alguns casos dos parâmetros, essa métrica ela tem alguma peculiaridade. Por exemplo, ela é degenerada ou não em algum sentido. Isso daí tem a ver com o caráter local da métrica. Então, a prescrição local, por exemplo, tem uma assim, ó, uma métrica tipo lá, uma definição malucona, não quero falar aqui. É um trabalho do Marco Rigoli, com um italiano lá. Aí tem os parâmetros lá. Tal. Aí tem um caso do parâmetro, uma equação lá envolvendo os parâmetros, que se ocorre, se é zero, aquela coisa lá, a métrica ele diz que ela é degenerada, no sentido de que ela é localmente, conformemente, equivalente a uma métrica Einstein. É um negócio bacana. Aí você ataca... Aí eles provaram lá, muito legal. E o incrível é que quando você vai... Eu fiz o review desse paper, AMS, aí foi lá que eu aprendi isso. Achei muito legal. Tanto, eu achei tão bacana que eu fiquei um ano namorando aquele paper, acabei fazendo um artigo só sobre isso para aprender inglês e para isso. O Mauro se lembra desse artigo. Esse artigo é massa, que eu escrevi sobre isso, é muito bacana. Aí, daí, sem querer, mexendo nisso, eu fui resgatar lá o trabalho lá eu acho que esqueci o nome do menino, cara. Bom, do matemático. Acabou sem querer resgatando um trabalho de um matemático lá. Como é que é? Será que foi o Cartan, bicho? Eu não me lembro se foi o Cartan, que é muito usado em forma diferenciada. Bom, não me lembro. É o Cartan, provavelmente. Quem? É o Cartan, se for formas diferenciais. Eu não me lembro, não sou bom de nome. Método do referencial móvel, não? Aí, isso, deve ter sido o Cartan. Aí daí recaiu no teorema do Cartan, um teoremazinho para formas, e daí, sem querer, eu acabei caracterizando esse caráter local lá, que eu estou te falando, que eu falei agora, via o Cartan. Né? E ficou muito bacana. Eu até mandei para eles, para os autores, que eu não estava nem pensando em publicar isso, na verdade, estava só estudando. Aí mandei, aí ele, cara, isso está muito legal, tal, não sei o quê, você podia mandar para algum lugar. Aí depois eu acabei mandando mesmo. O pessoal falava tanto. Aí eu vou mandar aqui para uma revista, acabou dando certo. Mas essas coisas que você está fazendo, cara, você nem imagina a quantidade de aplicações que tem hoje nas métricas tipo Einstein. Eu não imagino mesmo. Cara, bicho, às vezes você quer só motivar um negócio lá para não ficar analítico demais. Você quer motivar do ponto de vista geométrico. Então tem que envolver algum tensor geométrico lá. Aí você vai para esses teoremas aí, por isso que eu vou às palestras de EDP. Aí, às vezes, é só saber que existe tal, aí você fala lá, olha aqui, pai, então isso é bom, aí você vai embora. Então, isso daí é muito legal. Por isso que quando você falou lá naquela palestra lá na UFABC, aí eu já me interessei. Opa! Sim. O cara fala disso lá. Por isso que eu falei para você. Isso é importantíssimo, cara. Se você mostrar... Não sei se você já mostrou isso para o Fernando Codar. Eu nunca falei com ele, para ser sincero. Uma hora você vai... Não sei, talvez. Vai ter oportunidade, você vai ver, cara. Bom. Alguém quer perguntar mais alguma coisa aí, pessoal? Senão eu vou ficar a tarde toda aqui falando.
Eu tenho que parar aqui em algum momento. Deixa eu logo parar, inclusive, a gravação. Eu imagino que eu também, porque são tipo 10h30 quase, mas tá tudo bem, assim, eu fiquei muito, muito feliz mesmo com a interação. Acho que alguém quer falar alguma coisa aí? Uma pergunta, comentário? Eu não parei a gravação, cara. Parou. Ah, não parou. Interrompi a gravação. Aí, que eu tinha que clicar aqui, ó, interromper a gravação.